Chegamos no 8º dia, junto com ele, o capítulo 8 de Mateus. Vem comigo conferir essa bênção. O capítulo 8 vai começar falando a respeito de um leproso que chega diante de Jesus e ele diz: Mestre, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então Jesus responde para ele: eu quero ser curado. E imediatamente ele é curado da lepra. Esse homem chega com fé em Jesus, sabendo e confiando que se fosse da vontade do Senhor, aquele homem poderia ser curado. Nós devemos ter a mesma fé ao aproximar de Jesus, sabendo que se for da vontade dele, nós alcançaremos a nossa vitória. O capítulo vai seguir, a partir do versículo 5 até o 13, vai falar da fé de um centurião. Olha que ele nem era judeu, nem era do povo de Israel, ele era um centurião romano, era considerado gentio naquela época, e ele chega diante de Jesus, falando que o servo dele está doente, e fala para Jesus curá-lo. Então Jesus fala: eu vou lá na tua casa, e fala assim: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta o Senhor enviar uma palavra, porque eu sei que assim como eu tenho um homem sujeito à minha autoridade, se o Senhor disser uma palavra para que ele seja curado, eu sei que ele vai ser curado. Então Jesus se vira para aquele homem e fala assim: nem em todo Israel eu encontrei fé do tamanho que é esse homem, que esse centurião tem. E ele disse que pela fé, conforme ele creu, seria feito, e no mesmo instante o servo dele foi curado, porque ele acreditou que apenas uma palavra de Jesus era suficiente, e foi para curar o servo dele. Do versículo 14 até o versículo de número 17, vai falar a respeito do poder de Jesus contra doenças e contra os demônios, contra os espíritos malignos. Vai falar primeiro a respeito da sogra de Pedro, que quando Jesus chega, ela está com febre, Jesus toma ela pela mão e ela imediatamente, a febre deixa ela e ela começa a servir eles. E depois fala que ao anoitecer, diversas pessoas com enfermidades ou com espíritos malignos foram trazidos até Jesus, e Jesus curou a todos e libertou dos espíritos. E diz também, Mateus enfatiza, que cumpriu-se então a profecia feita pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. No versículo 18 ao 22, vai falar da dificuldade, do preço que é servir Jesus. Fala a respeito de que um mestre da lei vem falar com ele, falando que vai seguir Jesus. Jesus fala assim: olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, deixando claro que o objetivo do Evangelho não era benefício nenhum terreno, não era conquistar glórias, riquezas terrenas. Falou ele: eu aqui não tenho lugar de descanso, não tenho luxos aqui na terra. E depois vai falar a respeito de um outro servo, um outro discípulo, que vai falar que ia seguir Jesus, mas que era para Jesus primeiro permitir que ele enterrasse seu pai. É interessante que enterrar aqui não é que o pai dele tinha morrido, não. Ele queria receber a herança primeiro, esperar o pai dele chegar ao fim dos dias, para depois então servir Jesus. Falou assim: não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ou você abandona tudo e vem, ou então não tem como. Do versículo 23 ao 27 vai falar bem resumidamente de um episódio onde eles estão no barco e uma tempestade se levanta contra eles. Jesus está no barco dormindo, então os discípulos, com medo que o barco se vire, que eles se afoguem por causa da tempestade, vão acordar Jesus, dizendo se Jesus não se importava que eles perecessem. Jesus falou: vocês têm muita pouca fé. E ele ordena que o mar e a tempestade se acalmem. E eles falam assim então, quem é esse? Os discípulos falando que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles estavam caminhando com Jesus, vendo as coisas, mas ainda não sabiam, não compreendiam que esse era e é verdadeiramente o Filho de Deus, que tem todo o poder, porque foi tudo criado por ele. Do versículo 28 até o 34, que vai encerrar esse capítulo de número 8, vai falar a respeito dos endemoniados gadarenos. É interessante que só Mateus ele coloca como sendo 2. Nos outros evangelhos de Marcos e Lucas vai falar a respeito do gadareno. Aqui fala que eram 2 endemoniados que viviam entre os sepulcros e nada poderia prendê-los. Então quando Jesus chega naquele lugar, os espíritos vêm até ele falando assim: por que você vem atormentar-nos antes do tempo? Então os espíritos pedem para que Jesus permita que eles vão para a manada de porcos, para que não os expulse daquela região. Então Jesus permite que eles vão para aquelas manadas, e aquela manada, ao serem tomadas por aqueles espíritos, se precipitam ao mar, e todos, então acaba se perdendo toda aquela manada. Os que estavam apacentando aquela manada, os donos que estavam cuidando, ao verem aquilo, vão para a cidade, falam para os homens daquela cidade vêm e falam para Jesus: não
Nós não queremos que o Senhor esteja aqui na nossa região e pede para Jesus se retirar por causa dos porcos que eles perderam. E como que está a nossa vida? Será que a gente está querendo trocar Jesus por causa de coisas pequenas que às vezes a gente pode perder, assim como esses homens? Ou a gente está firme, não importa o preço que for necessário pagar nessa terra, sabendo que, assim como Paulo diz, esses sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória que em nós há de se revelar. Adiantei um pouquinho aqui, fui lá para Romanos, mas voltando, que bênção esse capítulo de número 8. Leia lá, medite nessas palavras e lembre-se, não entendeu alguma coisa? Deixa aqui no comentário que a gente vai estar te ajudando, respondendo à medida do possível. Deus te abençoe, em nome de Jesus.